Estamos de volta com mais um podcast, Tanto Exposto, mais uma entrevista, já chegando ao finalzinho do evento, com aquele gostinho de 2027, né? 2020, Maceió, já quero estar por lá, gente. E aí, estamos aqui com uma dupla maravilhosa. Olha só a cor da roupa da nossa entrevistada. E olha o sorriso de simpatia que é isso, hein? Estamos falando da doutora Sara Bastos, que hoje ministrou a palestra Constitucionalismo Digital, Jurisdição Constitucional, tema guarda-chuva do nosso evento. E aí ela entra. Como pensar, estudar e decidir com alta performance em um mundo acelerado? Cara, eu estou curioso, né? Assistimos a palestra, evidentemente, mas eu quero ouvir aqui de perto as palavras da doutora Sara. E também estamos aqui com esse jovem que eu não sei como é que ele arranjou tanto tempo, assim, ele acelerou as coisas, né? Eu tenho 2 graduações, eu sou mestre, eu sou... Caraca! João vai se apresentar também, né? E é uma pessoa que a gente já encantou pela juventude e pela eficiência dele, né? Vocês vão entender o que eu estou falando. Sara, seja bem-vinda. Obrigada, Dê seu alô para a nossa turma. Oi, minha gente, tudo bom? Prazer estar aqui nessa entrevista maravilhosa com vocês, nesse podcast, nessas cadeiras, vamos dizer mesa, né, de podcast, nas cadeiras de podcast. Me apresentando brevemente, eu sou procuradora federal, já tenho 12 anos de carreira, né, sou mestre em Direitos Fundamentais, diretora da Escola da UAB de Pernambuco, presidente da Comissão de Assistência Social, conselheira titular da UAB de Pernambuco também, e criei um método de estudos que é justamente com foco em alta performance, e por isso, Eduardo, que eu trouxe justamente dentro da temática do constitucionalismo digital, que traz muito essa divergência para os alunos desse excesso de informação, a performance de como estudar com técnica e metodologia através do PAP, que é o Programa de Alta Performance nos Estudos. Que maravilha! A gente entrevistou aqui vários professores, né? De todos os níveis e de todo tipo de área, né? Nós entrevistamos constitucionalistas, penalistas, civilistas, vários civilistas, né? E o foco de Sara é que chama atenção, né? Alta performance nos estudos. E ela consegue encaixar isso dentro do guarda-chuva, constitucionalismo digital, porque nós estamos falando muito na questão aqui, Janaína, da predição, né? O rolar infinito. Do poder algoritmo. Pois é. E agora vamos saber de João. João, se apresenta. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Meu nome é João Paraíso Guedes Pereira. Eu sou advogado, né? Mas eu tenho uma formação, primeiro teológica, né? Em 2018 finalizei graduação em teologia. Depois me formei em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, bacharelado. Em seguida, segui para o mestrado em Direito também pela Universidade Federal da Paraíba. E mais minha discussão foi em Direito Econômico e muito na área de Direito Constitucional, né? Hoje eu sou professor também da Faculdade Internacional Cidade Viva e Direito Constitucional, de fato, é a disciplina em que eu ministro. Também tenho pós-graduação em Processo Civil, terminei agora a pós-graduação em Educação Cristã Clássica, né? Eu gosto muito de estudar e é por isso que a gente... Se deu bem, né, Eduardo? Pegando esse gancho, tia Sara não é bobinha nem nada. Tia Sara! E aí, tia Sara ensinou alta performance. Agora me diz uma coisa. Disse assim, eu quero esse menino comigo, que eu não sou bobinha. Não deu vontade de perguntar a idade de João, não foi? Puxa, isso que é isso, hein? Como é que ele consegue? Eu pensei que era a minha idade, que tinha dado vontade de perguntar. Vai, João, diz quantos anos tu tem? Eu tenho 27. Chocada. E já sou pai e já tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Então, temos aqui um reflexo daquilo que tia Sara ensina, performance. Então, eu não poderia ter, diferentemente do que eu implemento, pessoas ao meu lado que fazem diferente, né, Eduardo? Ela anda com o output dela. Olha aqui! É isso aí.
Então, Sara e João, sejam muito bem-vindos ao nosso Obrigada, podcast. querida. É um prazer. Né? 2 jovens, uma procuradora, uma advogada, uma colega da advocacia pública. Eu sou procuradora municipal. Então, vamos lá. Eu vou para a primeira pergunta e eu quero que os dois se sintam à vontade para escolher quem Tá certo. Vamos vai embora. começar. Como a aceleração tecnológica impôs ao jurista um desafio cognitivo sem precedentes, aprender continuamente em áreas que ultrapassam a sua formação tradicional, sem perder a profundidade analítica que o direito constitucional exige? Então, meu amor, eu trouxe essa temática de forma muito breve, porque assim, eu tenho um problema, que eu não sei se é problema ou se é solução, eu falo muito. E aí, 20 minutos pra mim, ó, dá problema. Mas aí, vamos fazer essa conexão com exatamente essa temática, que é o quê? O fast food de informação. Você conseguir filtrar aquilo que de verdade é relevante dentro de um sistema tão complexo e que vem minando o tempo todo a sua cabecinha com informações tanto de relevância quanto inúteis. Muito lixo. E aí, muito lixo. E aí, por isso que eu trouxe essa nomenclatura do fast food digital, que está muito linkado com a ideia da dopamina. Por quê? Porque barata. dentro da neurociência, a gente sabe que esses estímulos rápidos fazem com que cada vez mais você queira outros estímulos e você não consiga ter uma mentalidade para filtrar aquilo que de fato é relevante daquilo que pode ser descartado. Então, fazendo essa analogia com a fast food de comida, e aí vamos trazer, e aí em nome de Jesus, essa evolução para o nosso direito, para o nosso constitucionalismo. Começamos com o fast food garbage, aquele realmente que só fazia mal para a saúde das pessoas. E hoje você pode ter a possibilidade de comer comidas saudáveis por meio também de uma apresentação mais rápida. Então, a gente tem comidas pocket, que também são saudáveis e que não demoram São fast tanto food tempo. São fast food, mas de qualidade. Então, eu acho, Eduardo, que não tem como a gente voltar atrás Sim. e dizer que não vamos mais Eu vou ter... cozinhar a minha comida. Exatamente. A gente não vai ter mais uma era Isso. de constitucionalismo, de informação que não seja acelerada. O que a gente pode fazer é saber como filtrar por meio da competência, da especialização e de uma estruturação sistemática aquilo que realmente importa para a nossa evolução profissional e dentro do que nós queremos atuar de fato. Então, é basicamente essa distinção, né, que eu me importo muito, porque é ela que vai fazer com que tenhamos performance. Porque quando as pessoas falam muito em performance, que também está em alta, o que significaria performance? Performance nada mais é do que você colocar um desempenho com uma estruturação para que você consiga atingir o seu objetivo dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, você vai estar se desenvolvendo por meio de disciplina, de estruturação, de um Método. plano de Isso é ação, bem interessante, de treino. porque a gente é bombardeado por tantas informações que eu acho que os jovens sofrem hoje, tenho até uma- para escolher o seu objetivo. Eu tenho uma Porque provocação. é tanta informação Isso. que é complicado. Isso é bem interessante que você falou. Muito. Muito. É uma forma de estar no controle. É uma proposta de criar uma metodologia de estar fazendo a curadoria da sua própria Pra gente vida que é digital. millennials, pra gente que é millennials, eu não vou dizer a idade da gente, não. Porque eu acho totalmente desnecessário isso, viu, Edu? Essa questão de idade, eu não sou totalmente contra. Mas, pra gente que é millennials, a gente consegue manter esse controle. Mas esse pessoal, assim, da Mais geração... novinho, que tá entrando agora, Difícil. nessa era digital. Eu brinco muito assim, ó. A IA, ela facilita desde que você tenha as rédeas do que você quer determinar em construção daquilo que estrategicamente está dentro do seu plano de ação. Porque se você esperar que a própria IA construa para você, porque essa geração não quer mais pensar, ela já quer que venha
pronto o pensamento. E essa é a diferença entre o humano, o comportamental, aquilo que a gente tem dentro de si, que não vai mudar nunca. A sua intuição, o seu conhecimento, aquilo que você tem dentro, para o que vem de fora, por meio que seja construído com a melhor tecnologia do mundo, não vai vir com essa parte intuitiva, né? Então e isso se constrói também, e é um cuidado que eu tenho muito grande, por meio do quê? Do processo. Então, a gente não tem como pular fases do processo. E aí, o que está acontecendo, o que vem adoecendo é justamente isso. A busca pela performance, tentando ultrapassar fases necessárias. E aí, depois, vai gerar o quê? Frustração. Então, a gente tem que trazer muito esse lado desse equilíbrio emocional, Eduardo, para dentro dessa performance. Sim. Dos estudos, que é o que eu cuido muito dos meus alunos, deles terem esse cuidado entre o equilíbrio emocional, de gestão, de emoções, de tempo, de técnicas, de se entender como pessoa, dentro desse mundo tão globalizado, tão generalizado, tão informatizado, tão artificial, para que eles consigam, por meio de um centro, conseguir dirigir as outras áreas da vida deles e principalmente a carreira. Sim. Sara, você traz uma coisa assim fantástica dentro desse ecossistema do 24º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Porque a gente falou muito aqui também, não é, Jana? Em cultura e tudo mais, cultura, a gente, assim, e o problema é um passo ou dois atrás. Você estava falando e eu me lembrando, né? Falar em geração. Menino, você quando der 8 horas, você volta para casa. Agora não voltasse, não. Né? Com aquela galera você não vai andar. Esse tipo de gente eu não aceito que você ande. Então, existia, né? E nunca deixou de existir, mas existia uma lógica de educação. Só que agora a gente tem uma ruptura que eu não estou preparado nem para fazer a curadoria da minha própria vida, né? E aí minha mãe também não está. Ninguém está. E aí você vê uma galera que não pode ir para a rua como eu ia, jogar bola, porque senão sequestram e vão vender os órgãos. Né? O bicho-papão existe de verdade. É uma coisa fantástica que vocês estão trazendo e, sobretudo, porque vocês estão lá numa geração que já está na necessidade de direcionar a carreira. Agora eu faço assim a provocação. João, vamos lá, João. Você é egresso do método da tia Sara. Tia Sara, hein? Tia Sara tá de olho. Eu não vou perguntar a tia Sara o método, não. Quero certo? só ver. Eu quero que você fale essa metodologia para a galera saber aí. A gente tem um trabalho justamente de performance, né? E eu trazendo um pouco do contexto em que a gente vive de informações, né? Qual é o grande problema hoje? Os estudantes, né, e como professor eu sei bem disso, estão muito na fase de construir conhecimento, né? Nós, assim, eu não tenho tantos anos, mas anos de muito estudo, né? Não tenho anos de experiência, eu só tenho 4 anos de advocacia, pode parecer pouco, mas desde o 5º período que eu tenho uma experiência de advocacia já muito viva, né? Então, se você somar os 4 mais os 4, né? E se a gente pegar aí do meio período, vamos dizer, enfim, a gente já começa a ter uma carga um pouco maior. Só que qual é o problema? Estamos chegando agora para jovens adolescentes, né? Saindo da escola, né? Iniciando um percurso acadêmico, que não tem paciência para sentar e estudar. Que a vida acelerada não senta, não para, não pensa e querem já a resposta pronta, né? Não tem paciência de construir a resposta. De construir, exatamente. Então ele chega lá, ele quer perguntar pro ChatGPT, pro Claude, pro Gemini, o que é que aquele texto diz, é isso, é aquilo e pronto. E o que disser é isso mesmo. E o que disser é isso aí, tá bom, eu não tenho capacidade crítica, né? Então nosso objetivo é justamente fazer com que o aluno tenha capacidade crítica, porque se ele não tiver capacidade crítica, o que será do direito?
E a gente não pode deixar de lidar com a IA, que ela vai entrar na educação. Não pode. Então, é o exatamente. método de ensino que vai ter que mudar. A forma como a gente cobra dos alunos. Eu estava até conversando. Você pode dar a resposta, mas... Certo, a resposta é essa, mas você pensa o quê sobre essa resposta? Qual é a sua opinião? Complica não complica não. E lidando e pegando esse gancho, lidando diretamente com o estudante de concurso público, a gente está entrando numa incongruência paradoxal, vou falar assim, em relação a essas técnicas implementadas para que eles evoluam até conseguirem passar em concursos públicos de grande relevância. Por quê? Porque há um bombardeio de informações, não se consegue filtrar o que é relevante daquilo que pode ser descartado e mais, se há um planejamento estrutural por meio de inteligência artificial, na hora de responder uma prova objetiva ou uma prova subjetiva, não vai ter IA do lado deles. Sim. Então, E eles aí? vão ter que fazer o quê? Uma construção cognitiva Isso. Isso. de Vão ter que ser bastante, humanos. E alguém vai se sobressair nesse processo, bastante né? robusta e alguém vai se sobressair nesse processo. Então, foi isso que eu busquei em João. Excelente. Ele vem muito preocupado com esses alunos dele, né? E ele já tem essa visão também de performance. Então, ele foi, assim, como uma luva dentro de toda essa metodologia. Um achado. Um achado dentro do programa, Mas um né? achado Assim, construído, eu né? tenho algumas pérolas dentro das minhas mentorias, sabe? Ah. E João, eu digo assim, João, você não é meu aluno. Nós estamos fazendo um trabalho de parceria. Que Por massa. quê? Porque eu quero pessoas Muito bacana. assim, Muito junto bacana. comigo. Eu quero levar essa jovem advocacia para um patamar de conhecimento, mas de um conhecimento com consciência, E o exemplo sabe? positivo de João aqui, né, velho? Porque quem está assistindo, né? A gente estava aqui a gente participou de um congresso que 90% ou mais é esse público que o João acabou de falar. Exatamente. Agora tem um detalhe, eu também fiquei assim muito esperançoso, porque vi muito deles escrevendo no caderninho. Anotando, né? Eu digo, Anotando. olha, Eu ainda também. existe caneta. Que era uma coisa que eu fazia. Sim. Anotava E a muito. gente sabe que os que ficam, né? Agora, por exemplo, eu fiz a palestra, já no final, a gente sabe que aqueles que ficam Ele que fica são aqueles que realmente, é a pepita de ouro. né, estão interessados. Eu fiz questão de colocar na parte de abertura isso, porque a gente tem Muito bem. dentro dessa performance aquele paradigma que diz assim: eu tenho que entrar para ganhar. Mas 80% entra para ganhar. O que importa são os 20% que não querem perder de jeito nenhum. E esses é o que vai fazer a É isso. diferença. João, né? me dá uma dica aí, 2 ou 3, de como essa galera sai da rolagem infinita. Tem um detalhe. Gostei. E aí a praia dela. Gostei. Gostei também. E a sua praia. Quero ver isso, João. Vamos lá. Eu quero saber, além da rolagem infinita, como é que você sai da bolha informacional que a máquina jogou você para dentro? Como é que você cria suas próprias bolhas, as bolhas que te interessam? E como é que você foge da danada da rolagem infinita? Eu vou dar um exemplo do meu próprio percurso acadêmico, né? Excelente. Eu sempre fui criado num ambiente muito religioso, né? Conservador, e não larguei minhas convicções. Mas, ao entrar na Universidade Federal, eu consegui ver outras perspectivas, né? Que aquilo que a gente aprende, existe outro lado. Uhum. E eu não digo assim, eu mudei de ideia. Não, mas eu amadureci, Fortaleceu a ideia. fortaleci, entendi, soube como fazer essas conciliações. Isso. Então, a gente precisa encontrar espaços que a gente escute pessoas pensando diferente de nós. Vamos né? curtir pessoas que pensam o Exatamente. contrário também. Dá teu like Exatamente. naquele que tu Escutar, não concorda. chegar numa palestra, né? Enfim, a gente está em homenagem aqui ao ministro Flávio Dino, né? Um congresso em homenagem. Mas saber, né? E ter essa capacidade de distinguir. Ministro, eu acho que você acertou nesse ponto, né?
Ministro, acho que você... Ele que é super religioso, né? Eu acho que nesse ponto o senhor podia ter sido um pouco mais comedido, né? Eu trato muito sobre ativismo judicial, então, ministro, nesse ponto o senhor teria que ser um pouco mais comedido e a gente começar a normalizar esse tipo de diálogo. Isso. E trazendo assim pro nosso dia a dia, é muito engraçado, porque vocês sabem que eu faço meus atendimentos individualizados e aí eu não tô toda montada assim, né? Porque, vê... 12 anos, procuradora, né? Tempo todo indo, você sabe como é. A gente tem que se arrumar, bababá. 8 horas de estudo, e não sei o quê, E a gente é feliz, né, João? Nem precisa. E aí, nesse momento da mentoria, é um momento muito feliz na minha vida, de propósito. E ali, naquele momento, eu me desmonto desse encargo e me revisto do que eu realmente sou. Então, ali, naquele momento, você pode... Acha engraçado, Eduardo, que eu vou falar agora, mas a maioria das minhas mentorias eu faço com blusa de santo. Então, cada mentoria minha, eu tenho um conjuntinho. Aí um dia eu uso Nossa Senhora da Conceição, no outro eu uso Santa Terezinha, no outro eu uso o Espírito Santo. E vai indo meus uniformezinhos de professora. Por quê? Porque ali, naquele momento, me faz voltar ao centro. Do pó eu vim, pro pó eu retornarei. E veja que coisa linda, João, teólogo da Batista, e eu com minha blusa de santo de Nossa Senhora. Mas Sem nós se matar, brasileiros, veja, nós brasileiros temos essa riqueza ecumênica de conseguir conviver com esse sincretismo, laico, um país laico. É engraçado, é muito bom. E que há muito identificação, rico, que é o que mais importante. Há identificação de pensamentos, há identificação Porque eu fiz um estudo bíblico na Igreja Batista de Intermares também. Adorei. Mas na hora de me batizar, eu confesso que eu não me senti preparada. Aí não me batizei, mas fiz o estudo bíblico lá, adorei. Isso. Adorei. Resumindo, enfim, heterogeneidade e não homogeneidade. Sabendo você que não homogeneidade, ou seja, heterogeneidade, exige esforço, exige empatia, exige compartilhamento. Do lugar da de bolha, conforto. como Sair você bem da bolha, falou. sair do repouso, não é? Mas, gente, a mensagem desses dois é incrível. Uma católica, mariana e um batista. Os dois, de mãos dadas, construindo essa mensagem para vocês de heterogeneidade, como forma de sair do cárcere do algoritmo. Perfeito. E eles vivenciando isso, gente. Olha aqui. É só olhar. Exatamente, e principalmente na base de uma coisa que une muito, que pode trazer muita junção, que é o quê, Eduardo? Aquilo que eu sou apaixonada, o conhecimento. Isso. Então, conhecimento liberta, né? É poder. E agora, falando em cárcere e algoritmo, mais ainda. Exatamente. O conhecimento liberta. E tem uma coisa também que é o seguinte: quem não quiser sair, não vai sair. Não vai, Isso é igual a Matrix. Eu quero ficar lá dentro porque o gostinho do bife tá ótimo. Exatamente. Então tem que ter essa inquietação. Eu não posso viver só disso. Isso me adoece, né? Isso me leva para um viés, né? Que eu vou querer só prazer, né? Que a gente falou sobre isso. Vou querer só prazer, só dopamina. Ou só ódio. Agora, porque também é dopaminérgico. Ódio também é dopaminérgico. O algoritmo vai me alimentar, e é o que a gente tá falando de vieses, né? Isso. O algoritmo vai me alimentar por aquilo que vai, e eu vou ser um reflexo daquilo que eu tô só. E saber dizer não também. Tá me vindo esse gatilho, João, que eu falei na palestra, do poder do não. Você saber maturar o não. Exato. Construído de forma estratégica em tudo da sua vida. Tem um grande palestrante, Joel J, não sei se vocês já ouviram falar. Já. E aí, uma das palestras dele, eu ia até falar hoje, mas me deram 20 minutos. 20 minutos para ficar falando, é pouquinho. Eu vou falar com o professor Salomão, que da próxima vez me dê 60. Porque aí eu consigo. Eu quero os meus 60. Os meus 60, tá escutando, professor? Eu quero 60. Por quê? Veja que coisa engraçada.
As pessoas querem performance. Ele foi um professor, um nadador, né, de Olimpíada. E disse que chegou num certo momento na vida dele que estava comendo só besteira, engordando. E se pegassem tava saindo do eixo daquela disciplina de um atleta olímpico. E aí, quando você vai fazer uma dieta, né, propriamente dita, a gente sabe que não é fácil. Não. O que é que a gente precisa? De autodomínio das nossas vontades. É restringir o quê? Os rins, para poder saber dizer não. E aí, ele faz uma analogia, e aí eu uso muito essa parte de restringir os rins, saber dizer não. Por quê? Porque estudar não é legal. Quem chegar pra mim e dizer assim, eu amo... Pior que eu gosto. Estudar. Acho que eu sou um pouco estranho. Não, mas é bom. Sara, me permita discordar nessa parte. Eu tô entendendo a sua fala. Deixa eu te contar. Pois não. Aí, pra finalizar o negócio, aí o que acontece? Mas eu vou só fazer um adendo, porque eu sempre... É porque a gente é estranho. Eu tenho um amor ao debate, viu? Eu tenho um amor ao debate. Mas e o pior que eu gosto também. Eu gosto a gente de tem estudar, mas a gente está no patamar que a gente estuda o que a gente gosta. É verdade. Agora, vamos estudar um negocinho pra passar no concurso público. Agora que sim. tu detesta. Direito administrativo, assim, bem cabeçoso. Eu gosto. Porque você gosta. Estudar desse jeito, de modo macro, amplo, óbvio que eu gosto também. Agora, saber que eu tenho que estudar 8, 6 horas por Cadeira dia. de tamborete. Direito financeiro. Que eu Direito não tenho a mínima conexão, né? Concordo. E tenho que fazer de forma excelente, porque hoje em dia mais ou menos não vai passar. Aí já é outra história. Verdade. Nosso querido William realmente. Douglas, que tá lá palestrando, dizia uma coisa que eu vou até conversar com ele, que eu tomei pra mim, que é o seguinte: a gente tem que gostar do que a gente gosta e ser loucamente apaixonado por aquilo que a gente não gosta dentro do estudo Pra para ver se concurso compensa. público. Por quê? Porque não é legal, não é fácil. E aí, voltando pra história, é interessante, porque nessa história de você restringir os rins, você vem ali numa dieta, né? Fazendo toda uma sistemática. E aí, sai com seus amigos que gostam de tomar um sopinho, que gostam de comer uma batata frita, que gostam daquele garbage food. Que não tá na tua vibe. Que não tá na tua vibe. Aí tu já lutou que só pra perder aqueles 2, 3 quilos e chega no final de semana e tá com aquela galera que tá totalmente oposta ao que você está... A galera tá sendo feliz com as informações deles. Com as informações dele. Eu tô dizendo que um tá errado e outro tá certo? Não, mas são propósitos diferentes. E você não tá naquela vibe. Aí você... Entrando no poder do não, chega naquela galera e eles dizem assim, cara, deixa de ser careta, toma esse chopp, pega essa batata frita e come. E aí já fala o seguinte, vê, se tu não tem condição de competir com uma batata frita pra dizer não, como é que tu vai conseguir ter performance na sua vida em coisas muito maiores, mais importantes e melhores? Então, a gente traz essa analogia, né, para dentro dos estudos. Gostei. Você estudando... Muito inteligente. Colou? E aí, trazendo para dentro dos estudos, Com que eu a gosto galera tudo de jovem, fazer. você vai adorar. Né, não? E aí, ó, tô estudando pra concurso. Ah, cara, tu tá estudando pra concurso, negócio que vai sair daqui a 1 ano, porque se você começou a estudar agora, você tem que se programar pra um concurso, no mínimo, daqui a 1 ano. Né? Pra ser bem Se você já competitivo. tiver uma boa base, né? Se tiver uma boa base, diz bem. Porque se for um concurso gigantesco, uns 2 aninhos. Aquele que passa se arrastando Como eu gosto de Kant, o que você disse aí é a mesma coisa que dizer assim. Você tem que dizer não Exato. para o que você quer. Aí você diz, faz boca, né? Tem que isso dizer aí. não, porque você é escravo dos seus desejos ou você tem controle sobre eles? Vamos lá. Gente, eu adorei. E eu acho que Sara precisa de 60 minutos. Né? Vamos convidá-la para o estúdio do podcast. Ela vai trazer o output dela, que eu também fiquei encantado. Né? Vamos marcar, viu, Sara, esses dias? Vamos, com pra gente ter certeza. esse segundo momento, né? E é isso. Fechamos hoje com esse pessoal maravilhoso. Um exemplo de heterogeneidade a serviço da libertação algorítmica.
Sara e João, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nossa Prazer foi nosso. nossa satisfação pode foi ter imensa. certeza. Queremos mais. Foi pouquinho, mas teremos mais tempo. Né? Fica esse convite. Gente, estamos encerrando mais uma cobertura. É isso. Uma cobertura imensa, exaustiva, mas prazerosa, não é, Cássio? E a gente E aí, agradece Mago? a participação Todos de os- vocês. Isso. Né? Continuem seguindo a gente. 2027 vem aí com o próximo EBEC, né, Edu? Em Maceió, na Minha Sereia. Eita, Na Minha Sereia. 25º Congresso Internacional de Direito Constitucional em Maceió. Terra boa. Isso. Pois é, gente, foi um prazer imenso. Já estamos preparando os cortes. Tá, toda a parte de conteúdo vai subir nessa semana, né, Cássio? Sobe tudo, vão seguindo. Like, sininho, Clique todas no essas sininho, coisas aí, que eu não sou dessa geração, Vamos não sei embora dizer. engajar, minha gente. Engaja aí. Valeu, gente. Foi massa, foi massa. Até a próxima. Mas- Tchau.